Sobrenatural, capítulo 51. Visões explicadas, 1950. Em agosto de 1950, William Branham teve um avivamento em Cleveland, Ohio. Ele estava no 10º dia de uma campanha de 2 semanas quando o Sr. Boeing, um milionário local que tinha feito uma fortuna manufaturando para-choques de carros, disse a ele: Irmão Branham, eu penso que suas reuniões em Cleveland poderiam ser realizadas de maneira muito melhor. Aquela tenda a qual você está suporta cerca de 4.000 pessoas. Depois que o pessoal local sai do trabalho, jantam e desce ali, a tenda já está cheia de pessoas de fora da cidade. Centenas de pessoas desta cidade não podem entrar. Se você mudar para o auditório cívico, será muito melhor. Então todos podem ter assentos. Eu vi o preço, custa $1.900 por uma noite no auditório. Eu pagarei por tudo se você se mudar ali. Educadamente, mas firme, Bill respondeu: Irmão Boeing, se você pagasse por um ano no auditório, eu ainda não poderia ir ali a menos que Deus me dissesse para ir. Mas por enquanto eu estou sob um contrato escrito com aqueles outros irmãos para atingirmos mais 3 noites naquela tenda. E eu tenho que manter meu contrato. O Sr. Boeing sugeriu: quando você terminar com aquelas reuniões na tenda, você terá vários dias antes de sua próxima campanha começar. Por que você não tem pelo menos uma noite no auditório antes de você deixar Cleveland? Eu orarei a respeito disto e te farei saber o que o Senhor me disser. Na manhã seguinte, Bill estava agendado a ser o convidado de honra em um café da manhã ministerial. Um Cadillac azul veio ao hotel para levar Billy e Gord Lindsay ao restaurante. Quando a refeição se encerrou e os pratos foram tirados, aqueles ministros pediram a Billy para explicar o processo das visões para eles. Visões são difíceis de explicar, disse Billy, mas eu farei o melhor que posso para vos ajudar a entender. Vocês todos têm observado como o Senhor me dará as visões na plataforma. Vocês têm visto como Deus revela muitos tipos diferentes de segredos e como cada discernimento é 100% exato. Sem dúvida, vocês têm notado que eu fico fraco e que limita quantas pessoas eu posso pessoalmente ministrar cada noite. Isto é escritural. Lembra-se como a mulher com fluxo de sangue tocou na veste de Jesus e ele disse que ele sentiu virtude sair dele? Virtude é força. A fé da mulher puxou isto de Jesus. Este mesmo Jesus está conosco hoje. Ele é aquele que está fazendo as curas toda noite nas reuniões. É verdade que Deus tem me dado um dom de ter visões, mas ali em cima na plataforma é sua fé puxando de Deus que mostra a visão. Eu apenas me rendo para Deus. E muitas vezes nem mesmo sabendo o que eu estou dizendo. O Espírito Santo fala através de mim, mas não sou eu que as pessoas tocam. Pela fé, elas tocam o sumo sacerdote, Jesus Cristo, simplesmente como a mulher com fluxo de sangue tocou nele e foi curada. Em casa ou fora, Deus me dá visões também. Ele pode me direcionar a ir a certos lugares e fazer uma coisa em particular, ou ele pode me mostrar o que vai acontecer no futuro,
E toda vez isto acontece exatamente como as visões mostram. Estranho o suficiente, estas visões não me enfraquecem nem um pouquinho. Às vezes elas podem durar 1 hora, todavia, quando eu saio delas, eu normalmente me sinto fortalecido e reanimado. Então, um tipo de visões me renova e o outro tipo me desgasta. Por que isto é assim? Bem, eu vi que foi o mesmo na vida de nosso Senhor. Ele teve uma visão de Lázaro sendo ressuscitado dos mortos. E aquela visão não o enfraqueceu nem um pouquinho. Todavia, quando a mulher tocou na orla de seus vestidos e foi curada do fluxo de sangue, ele disse que ficou fraco. Um deles era Deus usando seu próprio dom. O outro era a própria mulher puxando o dom de Deus. Eu espero que vocês possam ver a comparação que estou fazendo. Eu não estou dizendo que o dom que eu tenho é tão grande quanto o dom que estava em Jesus Cristo, porque nele habitou toda a plenitude da divindade corporalmente. Todavia, é o mesmo Jesus fazendo as mesmas obras. Você vê que ele é, como o irmão Bort colocou isto, toda a água no oceano. Este meu dom é apenas uma colherada deste oceano. Contudo, a mesma química que está no oceano está na colherada. Deixe-me ilustrar isso de uma outra forma. Suponhamos que você e eu fôssemos garotinhos querendo ir a um circo, mas não tínhamos dinheiro suficiente para entrar pelo portão. Então nós nos moveríamos furtivamente por trás e olharíamos sobre a cerca. Infelizmente, a cerca de madeira é alta demais para qualquer um de nós dois olharmos para cima. O que podemos fazer? Suponhamos que eu seja mais alto do que você. Eu posso pular, agarrar-me no topo da cerca e então subo mais alto para dar uma espiada através do buraco próximo ao topo da cerca. Você me pergunta o que eu vejo, e eu te digo que eu vejo uma girafa comendo folhas de uma árvore. Logo meus braços estão tão cansados que eu tenho que me soltar para descansar. Você me pergunta o que mais eu vi, mas eu não tive tempo de ver mais nada. Então, eu pulo de volta novamente. Eu posso apenas me segurar um pouquinho antes de eu me cansar por completo. Isto é como é na plataforma, toda noite, quando as pessoas usam meu dom de visões. Agora deixe-me explicar como e quando Deus usa o próprio dom. Para continuar esta ilustração de um circo, vamos supor que o gerente do circo vem e nos pergunta: o que estamos fazendo? Suponhamos que ele é do tipo compreensível. Então ele diz: aqui eu te ajudarei a ver as coisas melhores. Com seus grandes e fortes braços, ele me levanta até minha cabeça está sobre a cerca. Agora eu posso dar uma olhada ao redor. Eu posso ver leões, tigres, elefantes, palhaços. Eu não posso ver todo o circo, mas eu posso ver muito mais do que eu poderia quando eu apenas espiava através do buraco. E eu não estou nem um pouquinho cansado, porque ele me levantou ali. Isso é como Deus opera o dom. Agora, Deus tem dado dons a cada um de nós. Talvez você é um pregador, um mestre. Eu não me considero muito nem de nenhum nem de outro. Meu dom é ter visões. Nós temos sido chamados para diferentes tipos de ministérios, mas nós somos todos partes de um grande corpo. E o que estes dons fazem? Eles
são para magnificar algum homem ou alguma organização? Não, Senhor. Eles são para magnificar Jesus Cristo e somente Ele. Depois que ele terminou seu discurso, Bill se sentou por um longo tempo tomando café, aos poucos conversando com vários novos amigos, entre eles o Sr. Boeing. Um ministro ucraniano disse a Billy: "Eu entendo as visões melhor agora que você as tem explicado, mas eu ainda estou curioso sobre certos aspectos. Quando a visão acontece, o que você vê é indefinida como um sonho? Não, o que eu vejo é claro como um cristal, como se eu realmente estivesse assistindo a um evento de fato acontecer. Mas como poderia ser isto? Com Deus, nada é impossível. Passado e futuro são tão reais para Ele quanto o presente. Lembre-se, tempo é algo que Deus criou. Ele transcende o tempo. É assim que Ele pode conhecer o fim desde o princípio. De que outra maneira poderia a Bíblia ser cheia de profecias que teria que acontecer? De que outra maneira poderia haver profetas que veriam o passado e futuro? Isto faz sentido. Eu tenho visto a revelação de visões na plataforma, mas você diz que também tem visões quando está fora de si. Que tipo de coisas o Senhor te revela então? Eu vou dar um exemplo para que você assim possa saber. Na noite passada, o Sr. Boeing me pediu para ficar em Cleveland um dia a mais para que assim eu pudesse ter uma reunião no auditório cívico. Eu disse a ele que eu oraria a este respeito e voltaria a falar com ele. Esta manhã o Senhor me deu uma visão para me ajudar a saber o que fazer. Em algum momento desta manhã, eu vou ver uma senhora atravessar a rua enquanto segura a mãos de gêmeas. Ambas as garotas estarão usando saias xadrezadas e ambas terão seus cabelos amarrados como um rabo de cavalo. Este será meu primeiro sinal. A seguir, embora eu vinha a este café da manhã em um carro azul, eu sairei em um carro vermelho. Quando formos para a rua, duas jovens senhoras estarão caminhando usando vestidos longos. Quando esses três sinais acontecerem, então eu sei que eu tenho a permissão de Deus para ter mais um culto em Cleveland, no auditório. Eles continuaram a conversar por quase uma hora. Finalmente, Gordon Lindsay veio até a mesa deles e disse: "Irmão Branham, eu penso que deveríamos voltar ao hotel agora." "Eu suponho que deveríamos," Bill concordou. Enquanto ele pegava seu casaco, ele deu uma rápida olhada pela janela. "Olha ali, cavaleiros, vocês as veem?" Todos olharam. Na quadra seguinte, uma mulher cruzava a rua guiando gêmeas. Ambas gêmeas usavam vestidos exatamente como Bill tinha descrito elas anteriormente, saias xadrezadas e cabelos amarrados como rabo de cavalo, movendo-se com a brisa. O Sr. Boeing engoliu a seco e disse: "Um sinal já veio, agora virá o outro." Gordon Lindsay disse: "Irmão Boeing, o homem que nos trouxe aqui teve que ir para casa mais cedo. Eu gostaria de saber se você nos dá uma carona de volta a nosso hotel?" "Certamente, irmão Lindsay. Eu ficaria feliz, irmão Branham. Eu tenho um carro vermelho." "Dois sinais já se cumpriram," disse Bill. "Agora você apenas observe o terceiro sinal. Não pode estar longe." 6 homens se amontoaram em um Cadillac vermelho. O Sr. Boeing ligou o motor. O estacionamento do restaurante abria a uma mão única.
Para ir à direção correta, o Sr. Boeing deveria virar à esquerda, ao invés disto, ele virou à direita. Um policial em cavalo o parou na esquina. Quando o Sr. Boeing abaixou o vidro, este policial se inclinou a ele como se ele fosse um delinquente juvenil. Você quer me dizer que você é de Cleveland e você comete um erro como este? Não há desculpa para isto. Eu sinto muito, oficial. O Sr. Boeing se desculpou. Eu penso que eu estava pensando sobre outra coisa. O patrulheiro falou asperamente ao Sr. Boeing, o qual tinha seu carro já parado há vários minutos. Da esquina vinham duas senhoras vestidas em vestimentos formais longas. Quando aquelas duas passaram pelo carro, Bill bateu no ombro do Sr. Boeing e disse: "Olha, irmão, ali estão elas." Esquecendo que ele tinha sido repreendido pelo policial, o Sr. Boeing levantou suas mãos e gritou: "Glória a Deus, aleluia, aleluia." O ministro ucraniano também se juntou a ele. "Louvado seja o Senhor Jesus." Então ele começou a falar em uma língua desconhecida. "Vocês são loucos", expressou o policial. "Afaste-se de mim." Com a permissão de Deus agora dada, Billy teve mais uma reunião em Cleveland naquele agosto de 1950. E mais de 12.000 pessoas encheram o auditório cívico para ouvir sua mensagem de libertação através do poder de Jesus Cristo. Poucas semanas depois que William Branham encerrou suas campanhas em Cleveland, ele viajou de trem a Phoenix, Arizona. Seu trem fez uma rápida parada em Memphis, Tennessee. Bill saiu do trem para comprar um sanduíche. A estação de Memphis estava cheia de pessoas chegando e saindo. Enquanto Bill fazia seu caminho através da multidão, ele notou um trabalhador da estação com casaco vermelho empurrando um carrinho de bagagem em sua direção. Quando este jovem de cor olhou acima e viu Bill, a face do jovem brilhou com surpresa. Deixando seu carrinho, ele correu a Bill falando entusiasmadamente: Pastor Branham, Pastor Branham." Ele agarrava a mão de Bill e balançava fervorosamente: "Olá, Pastor Branham." Bill olhou ao jovem e repensou: talvez ele esteve em alguma das minhas reuniões. "Pastor Branham, você não me reconhece?" "Não, eu creio que não." "Você se lembra cerca de 6 meses atrás, quando seu avião aterrissou em Memphis, e você se lembra daquele rapaz que você orou por ele e que estava morrendo?" "Você é..." "Sim, senhor, eu sou aquele rapaz. Eu não somente estou curado, mas eu sou um cristão agora." Para Bill era sempre uma satisfação ver de primeira mão os resultados de suas orações, encontrando pessoas que foram ajudadas através do seu ministério. Até então havia dezenas de milhares destas pessoas ao redor do país. Mais tarde, naquele outono de 1950, Bill recebeu 2 cartas que o tocou profundamente. A primeira carta vinha de seu amigo pastor Dr. Roy Davis, o ministro batista que tinha ordenado ele em dezembro de 1932. Esta carta não era endereçada pessoalmente a Bill, mas foi enviada a Gordon Lindsay junto com um pedido a ser impresso na revista A Voz da Cura. O pastor Davis queria publicamente se desculpar pela sua crítica no início do ministério de Bill. Bill leu a carta atenciosamente. Sua mente saltou de volta aquela manhã de maio de 1946. Ele se apressou a ir ao presbitério para contar ao Dr. Davis sobre o anjo que o havia comissionado a levar um dom de cura às pessoas no mundo. Bill se lembrou como o Dr. Davis
ridicularizar a ideia disso. Billy, o que você comeu na janta ontem? Bill tinha respondido a ele seriamente: Dr. Davis, eu não gosto disto. Se você não me quer, haverá alguém aí fora que quer. Deus me tem enviado e eu devo ir. Então o ancião tinha zombado dele, dizendo: Está bem, Bill. Vá adiante, leve isto ao redor do mundo. Eu estou curioso para ver o quão longe você irá com isto. Aqui agora estava uma carta de desculpas por aquele sarcasmo. Dr. Davis escreveu: Se eu tivesse sido mais sincero e estudado minha Bíblia mais diligentemente, eu teria entendido mais sobre visões e sobre o poder de Deus. A segunda carta vinha da África do Sul. Florence Nightingale Shirlaw, que tinha sido curada em Londres, estava agora enviando seu testemunho detalhando sua firme recuperação de câncer no estômago. Nos 6 meses que tinha se passado, o peso dela tinha subido de 22 a 70 quilos. Ela tinha incluído uma foto recente de si mesma para dramatizar esta incrível transformação. Bill fitou as fotos, muito impressionado. Ela nem mesmo parecia ser a mesma mulher. A foto mostrava ela usando um vestido xadrez, de pé na rua, segurando uma grande bolsa pela sua alça. Seus braços, suas pernas, até mesmo sua face tinha se enchido tanto que Bill jamais adivinharia ser ela, se ele não tivesse conhecido isto por um fato que em abril ela estava apenas a um respiro ou 2 da morte. Bill se lembrou da oração que ele fizera naquela nebulosa manhã em abril: Senhor, se tu curares esta mulher, eu tomarei isto como sinal de que tu me queres que eu faça uma campanha de cura em Durban, África do Sul. Agora ele segurava a confirmação em sua mão, uma foto em preto e branco de uma robusta Florence Nightingale. Billy chamou seu administrador e pediu a ele para preparar uma campanha na África do Sul. Não levou muito tempo para Ambassador conseguir um ato de confiança do Conselho Nacional de Igrejas da África do Sul. Bill se sentiu entusiasmado, já que Deus tinha dramaticamente chamado ele para Durban, África do Sul. Certamente, grandes sinais e maravilhas seguiriam. Então, um dia, quando ele estava pregando em Shreveport, Louisiana, o Espírito Santo o advertiu, dizendo: Assim diz o Senhor, cuide-se, Satanás tem preparado uma armadilha para você na África. O Espírito disse somente isto, deixando Billy querendo saber que tipo de armadilha seria esta.